Aleluia. O Senhor é bom, Pai. Obrigado porque o Senhor é santo, bom em todo tempo, imutável, infalível, Pai. Muito obrigado, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Vocês estão bem? Amém. Aleluia, que bom. Pode se sentar. Cumprimenta o irmão que está do seu lado. Fala, que bom que você veio. Aleluia. Hoje é ceia. Maravilha. Glória a Deus. Eu quero falar com vocês bem rapidinho sobre dízimos e ofertas para a gente poder receber o alimento do nosso Pai e receber de tudo que Deus tem para a gente. Amém? Eu quero começar com um texto bem conhecido nosso, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, no verso 7, que diz assim: cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Aleluia! Então não é só dar hoje, a gente precisa dar com alegria, e também não é com tristeza e nem por necessidade. Ah, está faltando, eu vou dar porque Deus vai me dar em dobro. Sim, Ele vai dar em dobro mesmo, mas o seu coração precisa estar alinhado não no fato da falta, amém? E eu confesso que é muito bom a gente ter um profeta em casa, porque a gente avisar de antemão, não, porque eu não sei o que o Espírito Santo tem, que em vez de ele avisar eu, ele avisa ela, né? Ela falou, amanhã você vai falar de dízimo. Eu falei, oxe, porque quem não conta para mim tem que contar para você, né? Mas tá tudo bem. Aí, até a gente estava conversando a respeito de uma coisa que eu achei bem interessante ontem. Nós vimos uma igreja, num reino tão distante, que sempre quando tem café da comunhão, são duas coisas que geralmente o povo não dá. E as duas coisas que não são caras, pode dizer assim, que vai gastar muito. É o tomate picado e a salsinha picada. Quanto custa um maço de salsinha hoje no supermercado? Uns R$20? Quanto? R$10? R$5? Nossa, gente, olha como é que está baixando, R$3. Então, você convenha comigo que eu acredito que dá para todo mundo dar, né? Eu teve uma vez que eu estava em Taubaté e daí eu não tinha R$1 para me pôr lá no estacionamento, só tinha um cartão. E era cartão ainda digital do celular. A maquininha não aceitava o cartão aproximação. Aí eu fui e falei com o moço lá, com o taxista, que eu ia fazer um pix para ele me dar o dinheiro, ele nem me conhecia. Aí ele me deu R$1, ou seja, eu consegui R$1 ali, né, de graça, sem muito esforço. Então, você vê que R$3 hoje em dia dá para a gente conseguir. Então, você vê que, muitas vezes, queridos, a pessoa não oferta, não é porque ela não tem o dinheiro ou a oferta em si, mas muitas vezes é porque ela está acomodada demais e ela não quer ter trabalho. Nós vemos, nesse café da comunhão, de um lugar, que o trabalho de picar o tomate vai demandar um certo tempo. E esse tempo também é uma oferta. A oferta ao Senhor não é só o dinheiro. A gente fala do dinheiro, porque o dinheiro mantém a casa, mas às vezes Deus quer comunicar especificamente para alguém, para mim, para você, não o dinheiro, mas o trabalho ou o seu tempo com Ele. E a salsinha é a mesma coisa, alguém ia pegar um maço de salsinha e picar. E hoje a gente, se ninguém trouxe, não sei se alguém trouxe, se trouxe não estava na lista, mas hoje nós vamos comer caldinho ali, maravilhoso, mas sem a salsinha, a cebolinha, porque alguém não ofertou os R$3 e picou os R$3. Porque, como eu disse, não está somente no valor, mas está também na disponibilidade de tempo. A gente vê em 1 Crônicas, no capítulo 21, verso 24. Eu vou ser rápido contando a história e vou ler só o verso 24, mas naquele contexto ali, o rei Davi tinha recebido uma instrução dos anjos da parte de Deus, que era para ele ir até um certo monte e ofertar a Deus ali para que cessasse umas certas pragas que estavam acontecendo em Israel naquela ocasião. Aí no verso 24 diz assim: tornou o rei Davi a Orna. Orna é o nome do dono daquelas terras. É Ornã, né? Não, antes, pelo seu inteiro valor, eu quero comprar. O rei Davi estava conversando com Ornã ali, porque Ornã, para ele, era uma honra
ceder, ofertar as terras dele para o Senhor, para que Deus pudesse, para que o rei Davi pudesse ofertar a Deus. Para ele seria uma honra, mas o rei Davi falou, não, eu não quero dar nada que não me custe. Porque ele continua e ele fala, né? Não, antes, pelo contrário, pelo seu inteiro valor quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Às vezes a gente vê que o custar nada, muitas vezes não é o valor, mas é como eu disse no início, é o seu tempo e o seu trabalho para poder picar uma cebolinha. Mas é muito mais cômodo eu gastar 8, 10 reais e ir ali na padaria e comprar um suco de caixinha e trazer o suco de caixinha, porque eu não gastei nada do meu tempo, eu só disponibilizei do recurso que estava no meu bolso. Mas, às vezes, Deus ele quer comunicar mesmo ao nosso coração através do nosso tempo. Porque para a gente atingir um nível cada vez maior de intimidade com Deus, nós devemos nos relacionar cada vez mais com Deus. E não fazer e usar do dinheiro apenas como um instrumento automático. Eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, dou minha oferta, ajudo no café da comunhão e como, e fico ali naquela rotina, como se fosse um animal, né? Você tem um cachorrinho em casa, você chega, põe ração e comida, pronto, você já fez sua obrigação com o bichinho. Não, Deus ele quer ter um relacionamento com a gente, até mesmo nessa área de dízimo e oferta. E como eu disse, às vezes são comandos específicos da parte de Deus, como foi também para o rei Davi, que pode até não nos custar, talvez, dinheiro naquela ocasião, mas sim o nosso tempo. Aí a gente vê um outro ponto, esse é um ponto em que você vê que o rei Davi ele estava disposto a investir, né, o seu capital para poder sacrificar o Senhor. E agora você vê um outro ponto em que a gente precisa tomar cuidado, que talvez o dinheiro também ele vá para um outro extremo na nossa vida. Como você vê lá na igreja em Atos, capítulo 8, no verso 18, está escrito assim, vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, eram concedido o Espírito Santo, porque tinha um povo lá que não tinha recebido o batismo no Espírito Santo ainda, aí os apóstolos foram impor as mãos sobre eles e eles receberam o batismo no Espírito Santo. Aí Simão olhou e falou, rapaz, esse negócio é bom, eu quero também. Aí ele disse o quê? Concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, no verso 19, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele a quem sobre eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Você vê que nem tudo é dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Ele tinha o dinheiro, ele tinha o desejo de receber a unção, mas o coração dele estava desalinhado. Então, às vezes, não é o dinheiro, às vezes não é o nosso tempo, e às vezes... às vezes é o dinheiro, às vezes é o tempo, mas também às vezes é o coração. O coração na nova aliança, na verdade, é em todo o tempo, porque em 1 Coríntios a gente leu que tudo quando a gente for oferecer ao Senhor, a gente deve oferecer com alegria, e a alegria ela é algo que brota desse ser recriado, que a gente é hoje, do nosso coração, amém? Aí no verso 20, Pedro diz assim para ele, Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Então, a gente vê também que o dinheiro, ele é muito bênção, a igreja precisa de dinheiro, mas o coração e a forma com que nós entregamos o nosso dinheiro, a nossa oferta, ela deve estar alinhada com o propósito de Deus. Porque senão a gente corre um sério risco de de não ser aceito, recebido por Deus a nossa oferta e, pelo contrário, ainda gerar uma condenação para a nossa vida. Como a gente vê lá em Ananias e Safira, eu não vou ler porque senão vai ficar pesado demais, né? Mas você vê que depois, mais adiante, o apóstolo Pedro ainda fala assim, se eu fosse você, me arrependi, pedia perdão a Deus, e naquela época Pedro não tendo um pleno entendimento do que era a nova aliança, com base na antiga, ele ainda falava, quem sabe Deus vai te perdoar. Hoje a gente sabe que Deus, na verdade, ele perdoa todo mundo que se arrepende, amém? A gente precisa também olhar por esse lado, que Pedro, naquela época, não tinha uma consciência de Novo Testamento que nós temos hoje. Mas, tendo ou não tendo essa consciência, o fato ele virou e falou, você precisa alinhar o seu coração.
Porque quando o seu coração estiver alinhado, tudo, a Bíblia fala, tudo quando a gente pedir em oração, crendo, a gente vai receber. Mas tudo, não é tudo o que você quer, mas é tudo que está no coração de Deus. Porque quando você está conectado com Deus, tudo que tiver no seu coração vai estar no coração dele e aquele pedido vai ser atendido. E para ter um coração 100% alinhado com Deus, às vezes nós precisamos gastar dinheiro, às vezes nós precisamos ofertar o nosso tempo, que foi a questão da cebolinha, às vezes é o tempo numa escala de limpeza, porque é mais fácil trazer também produto de limpeza. Eu vou lá, eu trabalho o tempo todo, eu vou, compro lá no mercado, junto com a minha compra, trago produto de limpeza aqui e pronto, já cumpri minha obrigação. Mas a igreja não vai ser limpa com o produto de limpeza estando na prateleira, precisa de alguém para limpar. Então, queridos, nosso papel é ofertar em dinheiro, ofertar em tempo e estar sempre com o coração disposto para fazer da maneira certa, amém? Vou parar por aqui já, porque hoje é Santa Ceia, vocês me amam ainda, né? Se os diáconos quiserem passar, pode passar. Eu não... Trocar o cálice comigo, vocês me amam. Sabe, por isso que eu amo o ensinamento de dízimos e oferta na igreja, porque não é só fazer. A igreja nunca quis somente o seu dinheiro, né? Pelo contrário, a igreja quer te ensinar a fazer o que é certo, o que a Bíblia diz para se fazer com o seu dinheiro, para que você prospere. Porque nós não vivemos por conta de um ministério, mas nós usamos esse ministério para edificar as pessoas, porque as pessoas são mais importantes do que o ministério, amém? Se coloque de pé, nós vamos orar. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus, pela vida dos meus irmãos, pela generosidade de cada um, pelo coração, Pai. Eu declaro que o solo do nosso coração será sempre fértil para a gente fazer da maneira correta, como o Senhor nos instrui, Pai. Nós vamos ofertar para o Senhor o nosso tempo, o nosso dinheiro e também o nosso coração, Pai, da maneira certa. Nós não vamos usar os recursos que chegam na nossa mão de maneira errada. Nós vamos ter, Pai, sabedoria para administrar e usar aquilo que é pão para comer, mas também, Pai, aquilo que é semente, semear na sua terra, que é, Pai, uma boa terra, que o Senhor cuida de nós e nunca vai nos faltar nada. Muito obrigado por essa igreja generosa, próspera e abençoadora, Pai, porque nós somos conhecidos pela igreja dos milagres e nós também somos conhecidos pela igreja generosa, que ama as pessoas, cuida das pessoas e não despede ninguém de mãos vazias. Pelo contrário, nós suprimos a necessidade, Pai, financeira, necessidade espiritual, necessidade familiar, seja ela qual área for. Em nome de Jesus, amém. Pode trazer, queridos. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Tua palavra é a verdade sobre nós, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças por essa noite, Pai. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é a verdade sobre a nossa vida. A Tua palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nós te rendemos graças, Pai, em nome de Jesus Cristo, por tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem feito, realizado e promovido, Pai, no nosso meio. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que a Tua palavra, Pai, venha encontrar lugar, Pai, no coração dos Teus filhos. Porque essa palavra ouvida e praticada, com certeza, Pai, em nome de Jesus, vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um. E eu creio, Pai, em nome de Jesus Cristo, que estamos saindo, Pai, de uma etapa, iniciando outra, mas nós não vamos carregar aquilo que não precisava ser carregado. Nós vamos, Pai, avançar, como a Tua palavra diz, Pai. Eu esqueço das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Obrigado, Pai. Eu sei também que a Tua palavra é viva e eficaz e ela realiza, Pai, aquilo que ela foi designada para fazer. Ela prospera naquilo que ela foi enviada. Então, em nome de Jesus, Pai, como a Tua palavra diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Desfrutamos de saúde divina. Aquilo, Pai, que estava em falta, nós chamamos para abundância. Aquilo que era doença, nós chamamos para saúde. Aquilo que faltava, nós chamamos para sobra, Pai, em nome de Jesus. E nós te rendemos graças, Pai, pela boa e poderosa mão do Senhor, agindo todo o tempo sobre a nossa vida. A Tua palavra diz, Pai, em nome de Jesus Cristo, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então eu sei que exatamente agora os céus e a terra estão trabalhando para nos promover, para acontecer, para nos favorecer, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome
de Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Aleluia, seja muito bem-vindo, povo mais feliz da terra. Aleluia. Você pode se assentar, fica à vontade. Cumprimenta quem está aí do seu lado. Fala para essa pessoa, aleluia, que bom que você veio. Não esquece do aleluia, né? Aleluia, é bom. Sabe, eu gosto desses cultos de ceia. A Bíblia, ela dá algumas orientações no culto de ceia, que eu acho interessante quando a gente vai ceiar, né? Não somente no culto de ceia, né? Não sei se você sabe, mas às vezes a gente acaba tendo essa cultura de ceiar na igreja uma vez por mês, mas você pode fazer uma ceia na sua casa. A Bíblia não diz nada que você não possa fazer. Onde que está escrito na Bíblia que você só pode ceiar uma vez por mês? Amém? Está comigo? Não existe um texto bíblico que diz, é só uma vez por mês. Não, a Bíblia, pelo contrário, ela diz, todas as vezes que lembrar de mim, você pode fazer uma ceia na sua casa, com a sua família. Pode trocar o cálice lá com a sua esposa, quando quebrar o pau, acontecer alguma coisa. Por que não? Fazer uma ceia lá, né, pedir perdão. E dizer, eu preciso de ti, você precisa de mim, né? Aleluia. Somos corpo assim bem ajustados. Aleluia, né? Faça isso na sua casa também, isso é bom. Agora eu acho interessante o que a Bíblia diz, ela orienta no capítulo 11 de 1 Coríntios, e no verso 28, para ser mais exato. A Bíblia diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E eu quero te encorajar a usar hoje a régua da palavra para examinar você mesmo. Sabe, quando a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, ela não diz que cada um vai se examinar a si mesmo segundo o que acha. O critério de avaliação, a régua que a gente usa para medir a nós mesmos é a palavra. Então eu devo olhar para a palavra e encontrar na palavra quais são as coisas que eu preciso melhorar, e então eu participo da ceia. Não existe também na ceia uma orientação do tipo, se você encontrar alguma coisa errada em você, não participe. A Bíblia chega a dizer muito claro nesse texto. 1 Coríntios 11, 28 diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão. Não existe uma orientação, não coma do pão. Porque alguém pode pensar, não, mas eu não estou digno de comer o pão, porque Deus sabe o que eu fiz no verão passado. Sim, Deus sabe, mas quando eu decido não participar da ceia, eu comunico para o céu e para a terra, eu sei o que eu fiz errado, e eu decido continuar no erro. Porque a Bíblia diz que nós devemos nos examinar, segundo o que a palavra acha, e então a gente deixa o que é errado e participa da ceia. Porque é no corpo de Cristo que não existe doença, é no corpo de Cristo que não existe falta, é no corpo de Cristo em que nós vamos encontrar força para dizer não para o que precisa dizer não. Não é se isentando da ceia que a gente vai encontrar força para dizer não. Quantos estão me entendendo? E quando eu penso que nós devemos nos examinar nós mesmos, eu não estou falando só desse momento da ceia. Nós cantamos agora há pouco aqui, eu te entrego tudo. E eu gostaria de pedir para que a gente viesse fazer uma reflexão nessa noite. A Bíblia chega a dizer no livro de Romanos, no capítulo 14, e no verso 23, para ser mais exato, diz lá que tudo que é feito sem fé é pecado. Diz tudo. Aleluia. Não está dizendo que é só no culto da ceia. Aleluia. Eu amo vocês. Amém? Culto de ceia, só para a gente refletir algumas coisas assim. Sabe, porque quando eu paro para pensar nessas coisas, que a Bíblia diz, Hebreus 11:6, eu vou falar um monte de texto mesmo, gente, sabe, que aqui é assim mesmo, tá? Eu quero que você saia daqui igual um frango recheado, recheado de Bíblia, em nome de Jesus. Fala, não, eu não quero Bíblia, então está no lugar errado, porque está na igreja, é Bíblia que vai ter, amém? Então a Bíblia diz assim, em Hebreus 11:6, que a única maneira de agradar a Deus é pela fé. Então tudo que eu faço fora da fé é pecado. Eu devo me examinar a mim mesmo, se eu de fato estou andando pela fé no meu dia a dia, ou se eu não estou sendo guiado pelo sistema do mundo, ou pelas minhas próprias emoções. E veja bem, as emoções, gente, elas não são malignas. Nós somos feitos de emoções também. Mas nós não somos somente emoções. De fato, você não é emoção. E você também não é esse corpinho lindo que anda por Moreira César e Roseira. Você, de fato, a Bíblia diz que é um espírito, habita em um corpo e possui uma alma, que é onde estão essas emoções. O problema, então, não são as emoções. O problema é quando essas emoções nos dominam e as emoções passam a ser senhor da nossa vida. Alguém que é dominado pelas emoções, essa pessoa não é confiável.
Ora está bem, ora está mal. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que eu posso dominar as emoções. A Bíblia diz que eu posso dominar a carne. Então essa história de que, pastor, mas sabe, né, a carne é fraca. Sim, é por isso que a carne é fraca, porque você é um espírito e pode dominar. E se a carne sendo fraca já faz o que faz, imagine sendo forte. Está comigo? Aleluia. Então, todas as vezes que um avião vai decolar, passa lá a aeromoça, conferindo se as cadeiras estão alinhadas, aleluia, se você não está deitado ou sentado de qualquer jeito. Então agora aperte o cinto, vamos decolar em nome de Jesus, para uma jornada de fé. Está ali a aeromoça Glauciene, só conferindo, aleluia, se você está também com a sua cadeira alinhada, que nós vamos decolar. Aperte o cinto, aleluia, e vamos embora. Na semana que a gente foi para Campina Grande, eu acho que foi umas 3 ou 4 semanas atrás, Maria, mais ou menos, enfim, por aí. Foi assim, para quem não sabe, eu tenho um cachorro, o nome dele é Moisés, e assim, a gente é do tipo, gente, que gosta de cachorro, tá? A gente é do tipo que, pelo menos com o meu, né, e você gosta aí o tanto que você quiser do seu, a gente é daquele tipo que, né, muda a voz para falar com o bicho, né, aquela coisinha, né, para quem já foi em casa já viu, né, que o cachorro, ele é Nutella, eu sei disso, não precisa me falar, eu já sei que ele é Nutella, ele dorme dentro de casa, todas essas coisas, está tudo certo. E eu nunca tinha visto isso, eu já tive vários tipos de bicho, cachorro, gato, uma vez teve até uma carneira lá em casa, que a mãe dela morreu lá na roça, e aí minha mãe decidiu trazer para casa para a gente cuidar dela. Eu acho que ali já estava iniciando minha primeira ovelha, aleluia, foi ali. É bem verdade que eu não cuidei muito bem dela, assim, foi mais a minha mãe que cuidou, porque eu me lembro que a minha irmã era mais nova e ela gostava de dar cabeçada, assim. E eu me lembro que a gente fazia assim para ela vir dar cabeçada e eu deixava a minha irmã mais nova atrás de mim de propósito mesmo. Enquanto quando a carneira vinha, a gente, saía, ela amassava a minha irmã na parede e era uma festa, né? Aleluia. Para mim, para ela nem tanto, mas aleluia. Então eu peço perdão a Deus por ter ensinado uma ovelha errada e eu vou me redimir hoje, em nome de Jesus, né? Ai, meu Deus. Mas então, vamos lá. Eu nunca tinha visto isso, a gente já teve vários tipos de bicho, papagaio, passarinho, cachorro, gato, um monte de coisa assim, né? Isso em casa, fora na roça, né? Então, há um tempo atrás, esse cachorro meu, eu cheguei em casa, ele estava lá com a perna toda troncha, assim, né? E ele gritando e andando assim, daí eu levei ele no veterinário, eu descobri que ele rompeu o ligamento do joelho. Aí eu falei, nossa, e pode um negócio desse, Arnaldo? Vale isso? Eu nunca vi esse tipo de coisa acontecer. Daí ele disse, isso é comum em cachorro grande. Às vezes, dependendo do movimento que ele vai fazer, ele se move assim com velocidade. E ele era um pouco forte, assim, sabe? As pessoas vão dizer que era gordura, mas isso é intriga da oposição. Sempre foi músculo aquilo para mim, nunca foi outra coisa. E então ele já estava lá com a perna daquele jeito. E aí eu me lembro que ele começou a ficar cada vez pior, assim. E aí na semana que a gente foi para Campina Grande, ele estava de um jeito esquisito que a gente levou ele no veterinário. A gente ia viajar na quarta-feira de manhã e a gente levou ele no veterinário na terça-feira de manhã. Então o veterinário disse assim, eu preciso de um raio-x da perna dele hoje. Eu falei, não, mas a gente vai viajar amanhã, depois a gente volta, tal. Ele falou assim, não, você não está entendendo, eu preciso que seja hoje. Da perna e do pulmão ainda. Resumindo a história. Ele disse assim que o Moisés está com câncer, e esse câncer deu metástase, já espalhou pelo pulmão dele. Então ele pensou, rapaz, se a gente cortar a perna do bicho, e deixar ele sem uma perna, vai ficar tranquilo, porque a perna está inchada. Eu pensei que seria isso, né? Corta a perna fora e pronto, não tem jeito. Mas ele disse assim, se a gente fizer isso, é uma cirurgia muito invasiva, judia demais do bicho, ele vai demorar meses para se recuperar, e se fizer isso, como o câncer já deu metástase, tem uma mancha no pulmão, eu não garanto 6 meses de vida para ele. Então, foi debaixo dessa atmosfera assim que a gente foi viajar quarta-feira, né? Eu sei que talvez para alguns você pode pensar, mas é só um cachorro. E eu sei, eu não estou falando sobre cachorro aqui, tá bom? A ideia aqui não é eu falar sobre o cachorro, mas é a gente falar que, com o tipo de comportamento que a gente tem quando a gente recebe uma notícia ruim. Eu sei que eu estou andando na fé de fato. Quando eu recebo uma notícia ruim, aquilo não me abala a ponto de eu não parar as coisas que eu deveria fazer para Deus ou não. Entende? E já que a gente está falando a respeito dessas coisas, eu sei que eu entendo
algumas coisas que alguns passam e diz, não, pastor, mas você tem que entender que fulano está passando por certas coisas. Deixa eu te dizer uma coisa, eu entendo, mas eu entendo também sobre a palavra de Deus. E eu entendo também que o tempo não cura as coisas. Tem coisa que não adianta, não, deixa que o tempo vai curar, o tempo não cura nada, o que cura é a palavra. Tá bom? Então não fica pensando assim que, nossa, o pastor vai entender, eu vou entender até certo ponto, mas chega uma hora que se a gente não colocar a palavra para dentro e deixar ela sair pela nossa boca, a circunstância toma conta da nossa vida e nós somos movidos pelas emoções. E não são as emoções que determinam as nossas ações. Alguém que é movido pelas emoções está fadado a ir para lugares aonde você não quer ir. Emoções negativas podem levar pessoas a viver de depressão. E se a gente não pegar a palavra, colocar para dentro e deixar ela sair para fora, através da nossa boca, a gente pode se acostumar com situações ruins, a ponto de levar doenças para o resto da vida e achar que não, é assim mesmo nada. Eu sei que eu dei o exemplo do cachorro aqui, tudo bem, pode ser até pouco para alguns, mas esse é um momento que a gente tem a oportunidade de andar em fé. E eu falei para ele, eu falei assim, o Moisés não vai morrer disso não. Porque já teve até uma outra vez que ele pegou uma doença lá que ele nem andava também, não mexia, né? Só mexia a cabeça. E a gente estava indo para Campina Grande mesmo, não tinha quem deixar, deixei na casa da minha tia lá, que só tinha gato, coitado do sofrimento do cachorro, pensa. Cheio de gato na casa da minha tia, ele só mexia a cabeça, não mexia o corpo, eu larguei ele lá. Eu falei assim, não, mas aí eu falei pro mesmo veterinário, eu falei assim, a gente vai para Campina Grande, e aí ele não vai morrer, quando a gente voltar ele vai estar melhor, porque o veterinário já tinha dado diagnóstico, eu falei assim, ele vai morrer, eu falei assim, não vai morrer. E aí quando a gente estava lá, a minha tia mandou vídeo do bichinho, meio que levantando assim, sabe, parecia e hoje está lá. Agora a questão é, gente, como eu disse, eu não estou falando de cachorro em si, mas é de notícias que chegam para a nossa vida, e a gente avaliar, examine-se pois o homem a si mesmo. Você está andando na fé? Você é da fé ou não é? Você fala o que você crê, ou você fala o que você vê? Eu esqueci até de ligar aqui, você me dá uns 5 minutos de desconto, né? Aleluia. Veja, a Bíblia diz assim, em 2 Coríntios 5:7, visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. Quem é da fé, está sempre feliz. Aleluia. Eu não estou dizendo que circunstâncias e notícias ruins não possam chegar, mas elas não vão determinar o meu comportamento. Está comigo? Outra coisa que é interessante, a gente precisa entender sobre isso. 2 Pedro 2,19, no final do versículo diz assim, aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Romanos 6,16 diz assim, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos, para a obediência, fala assim comigo, obediência. Desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. O mesmo versículo fala 3 vezes de obediência, mas ou a gente obedece a um, ou a gente obedece a outro. Essa palavra obediência aqui, no original, ela eu não sei se eu vou pronunciar correto, tudo bem, mas é upkoui, que significa submissão, obediência, significa conselho ou ouvir. Então eu poderia ler esse verso assim, a quem obedeceis, sois servos, ou a quem você ouve, você é servo, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. A quem você está ouvindo? Quando uma notícia ruim chega, qual é a primeira reação, a primeira atitude que a gente toma? A gente corre para a palavra, ou a gente corre para o Dr. Google? Eu estou sentindo alguns sintomas. Então, os sintomas estão falando. A Bíblia diz que no mundo tem muitas vozes. Os sintomas também falam, o nosso corpo fala. Mas eu não ando por vista. Eu ando pela fé. E o que a Bíblia diz a respeito disso que eu estou sentindo? Eu devo buscar na palavra a resposta que eu quero. E não nos sentidos. Os sentidos são enganosos. Aleluia. Cuidado que a gente pode ser enganado pela vista, pelo cheiro, pelo tato. Esses sentidos são lícitos, a gente tem isso mesmo, nós habitamos em um corpo, mas não são eles, que determinam as nossas ações.
Alguém que vive, eu falei e repito, com base nos sentidos, ele corre um sério risco de errar. Veja bem, eu anotei uma frase. O diabo é o Deus do império dos sentidos. Ele vai querer te manter ocupado e preocupado com as coisas que você vê e sente na dimensão dos sentidos. Deus não trabalha com sentimentos, não é que ele... Deixa eu corrigir essa frase, perdão. Deus não precisa trabalhar com sentimentos. Amém? A Bíblia já chega a dizer, onde estiver duas pessoas ou mais reunidas no meu nome, eu me faço presente. Ele está aqui hoje. Ah, mas eu não estou sentindo. A Bíblia não diz que onde estiver duas pessoas ou mais sentindo ele, ele se faz presente. A Bíblia diz que onde estiver duas pessoas ou mais reunidas no seu nome, ele se faz presente. Ou seja, ele deixou fora os sentidos aqui. Mas alguém que anda com base nos sentidos, ela só vai entender que é Deus na reunião se sentir o braço arrepiar, se tocar aquela música. Não consegue, às vezes, falar em línguas, porque não tem um ambiente favorável. Nem sempre você vai ter o grupo de louvor cantando para você, nem sempre você vai ter o pastor falando para você, vamos embora, levanta a mão, fecha os olhos. Às vezes a gente vai estar num ambiente mesmo, igual o de deserto. Aleluia. Mas esse ambiente de deserto não pode determinar as nossas ações. Mas o nível que nós temos de conhecimento da palavra que determina aquilo que a gente vai fazer ou não. Percebe? Quando Satanás chegou até Eva e questionou ela, olha, diz que não pode ser assim, né? A Eva falou assim, não, a gente não pode nem comer e nem tocar. Aí Satanás, ele encontrou uma brecha no conhecimento de Deus, uma ruptura no conhecimento de Deus, e foi ali que ele entrou. E são essas rachaduras, como se tivesse rachaduras no prédio, é ali aonde Satanás vai usar dessas brechas. A vida de fé, gente, como o pastor José Roberto sempre diz, não é uma vida de facilidade, mas é uma vida de possibilidades. A Bíblia chega a dizer que tudo é possível ao que crê. A Bíblia chega a dizer que não existem impossíveis para Deus. Então, se não existe impossível para Deus, e tudo é possível ao que crê, aquele que crê está no mesmo nível de Deus. E a gente precisa tirar fora, às vezes, os nossos sentidos, para que a gente venha viver essa vida de fé e viver o que Deus tem para a nossa vida. Por que Deus faria isso? A Bíblia diz que o homem da mão ressequida, quando Jesus chegou nele, disse assim, estende a mão. Poxa, será que Jesus não viu que ele estava com a mão ressequida? Por que Jesus disse para o coxo, levanta? Por que ele não fez o contrário? Diz para o que tem a mão ressequida, levanta, que está com a perna boa, e o outro que está com a perna ruim, diz, estende a mão. Aleluia. Porque ele vai exigir de nós, de mim e de você, esse comportamento da fé mesmo, que não é com base nos sentidos. Pastor, mas poxa, eu não estou afim. Às vezes é sem estar afim mesmo. Aleluia. Quem disse que quem é da fé está sempre afim? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a minha força. Então quantas vezes a gente não precisa dar uma risadinha pela fé mesmo? Não, pastor, mas eu não queria rir, eu queria dar na cara de alguém. Não, mas você não vai fazer isso, porque você tem o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é mansidão, domínio próprio, longanimidade. Aleluia. E eu sei que às vezes começa igual um carro a álcool pegando no frio, né? Mas quando pegou, vai. Aí depois é só dar aquela acelerada. Aí vamos embora. Não sei como é que você vai fazer. Ou você vai fazer igual o Raul Gil. Cumprido, mas faça. Alguma coisa a gente precisa fazer pela fé. Quantos estão me entendendo? E eu sei que cada um se move de um jeito. Eu sei porque outro dia eu falei que tem uma pessoa aqui na igreja, não vou falar quem é, né? Vou cantar o milagre, mas não vou cantar o santo. Eu sei que parece que quando Deus fez ele, fez os fios meio... É mulher, né? Lógico, né? Fez os fios tudo meio junto assim, e um enrosca no outro, que toda vez que ela ri, ela chora. Se ela faz, escorre uma lagriminha. Eu falei, nossa, que coisa, né? Aleluia, não sabe se está rindo, se está chorando, não interessa, mas faça, aleluia. Deus é bom. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu sinto. Quer dizer, eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu vejo, aleluia. Era só para ver se vocês estão espertos, né? Aleluia. Aleluia. Quantos estão me entendendo? E eu sei que cada um nesse lugar tem um chamado específico, e estando no lugar certo, na hora certa, as coisas vão acontecer. Eu tenho dito nesse lugar, se você veio para esse lugar pensando que não vai dar certo, você está no lugar errado.
Amém? Eu sei que cada um nesse lugar, fazendo o que foi chamado para fazer, nós somos um sucesso. Esses dias eu estava conversando com uma dentista, e aí a dentista estava contando para mim, a dentista e a pessoa que ajuda o dentista contando, né? Não vou contar quem é, lógico, né? Quem fez, né? E diz lá que eles estavam mexendo na boca de uma criança lá e começou a sair muito sangue. E o pai da criança estava lá na sala também. Aí, o pai da criança começou a passar mal, né? Sabe quando fica? Aí disse que a ajudante do dentista olhou para o dentista e falou assim: nossa lá, o pai está passando mal. Aí disse que tiraram o homem da sala porque o homem não pode ver sangue. Aí disse que o homem era pastor. Eu fiquei pensando, como é que ele faz o culto da ceia? Aleluia. Você imagina, a gente está aqui assim, né? Vê a bandeja do sangue assim, esse aqui é o sangue de Jesus, ai meu Deus, estou passando mal, aleluia. Assim. Brincadeira, viu gente, isso aí lógico que ele não faz, né, só o sangue de verdade, né. Mas eu sei que a gente no lugar certo, a gente vai ser um sucesso. Você está comigo? Veja bem, como eu disse, o diabo é o Deus deste século, e ele trabalha nos sentidos, e quando a gente entende essas coisas, que eu não sou um conjunto de sentidos, eu até posso ter um conjunto de sentidos, mas eles não me dominam, eles não são o Senhor. Eu sou um espírito, habito em um corpo e possuo uma alma que é onde estão os sentidos, eu consigo dominá-los. 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 4, chega a dizer assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o Deus deste século cegou o entendimento de alguns, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Salmo 119, 105 chega a dizer que a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é o quê? A tua palavra. Está comigo? A palavra é luz. Então, o que o diabo quer fazer? Ele quer cegar o entendimento das pessoas, para que a luz da palavra não ilumine, não clareie, e não te dê esse entendimento das coisas. Sem a palavra, a gente não pode fazer nada, gente. Deixa eu te dizer uma coisa. Outro dia, a gente estava ali numa reunião do diaconato, e aí eu me lembro que eu citei para eles uma reunião que teve lá em Guará com Perilo Borba, o pastor Perilo Borba, lá de Campina Grande, sobre a mídia, né? E aí eu me lembro que o Mateus contou para a gente lá em Guará que ele preparou todo um esquema, né, do que o Perilo poderia comentar com eles, da mídia, tal, essas coisas, tal. E aí quando o pastor chegou, ele derrubou tudo aquele esquema, né, que ele tinha feito. Porque o pastor perguntou assim para eles: quem aqui está se divertindo? Vocês que trabalham na mídia, ele disse assim: se não houver diversão nesse lugar, nada vai fluir. Porque a mídia trabalha com criatividade. E a parte do cérebro, para que venha ativar essa criatividade, precisa de diversão. Aleluia. E dessa mesma frase eu posso carregar para outros lugares na igreja também. Se não há diversão, se eu não estou fazendo aquilo pela fé, eu estou só fazendo. E já que é um culto de ceia, a gente deve examinar a gente mesmo, se a gente está fazendo isso pela fé. Se a gente está contente no lugar onde está. E eu não estou falando, eu não estou contente e vai embora. Não, não é isso, eu estou falando, não estou contente, então eu me alinho. Entende? Não existe em Deus desistência. A Bíblia diz no livro de Hebreus que aquele que para é para um retrocesso. E essa estagnação em Deus já é um retrocesso. Pensando de um Deus que sempre quer o nosso avanço, o nosso crescimento, o nosso aumento, a estagnação em Deus já é um retrocesso. A Bíblia chega a dizer que todo mundo que para é para perdição. E quando fala essa palavra perdição, Ronaldo, não é só perdição no sentido de inferno, no sentido de perder coisas mesmo. Por que algumas coisas na vida de alguns não funcionam? É carro que quebra, é isso que acontece, é aquilo outro. Por quê? Examina só se está dentro do propósito, porque a Bíblia diz no livro de Romanos que todas as coisas cooperam para o propósito. É só voltar para o trilho que tudo funciona. O trem é uma potência, onde? No trilho, fora do trilho ele não é nada. Ele nem anda e nem sai do lugar. Eu vou falar até, quem conhece aqui o seu Tião? Levanta a mão assim para mim saber. Eu vou falar dele porque não tem problema não, porque eu falo na cara dele, já falei com ele essa semana mesmo. E já que está gravando é para ele saber mesmo, se quiser eu mando até o link para ele, porque eu falei com ele essa semana. Ele esteve lá na igreja. E aí começou, já faz algum tempo, né, que ele deu uma sumida.
Aí a gente cobrou ele. Não fica bravo, seu Tião, me ama, porque a gente vai morar junto no céu e você, né, já recebeu do pastor José Roberto, então agora recebe em dobro aí, aleluia. Bem, é o dia do pastor, né, aleluia. E se eu não fizer isso, gente, eu estou errado. Entenda. Às vezes não é fácil ouvir, mas às vezes não é fácil falar também. Entendeu? Se eu não colocar você para cima, eu seria um pastor errado. Então eu não vim para cá para passar a mão na sua cabeça e dizer, tadinho, é assim mesmo, tadinho nada, você tem a palavra, então se levanta, sai desse lugar, pelo amor de Deus. Falei outro dia para uma pessoa que Deus não fala com quem entra na caverna e fica lá. Aquele profeta que matou os 450 lá de Baal, lá, não sei se é 450, 400, tanto faz, 50 mais, 50 menos, tanto faz. Depois que ele matou tudo aquilo lá, ele recebeu uma notícia, a Jezabel vai pegar você. Daí agora ele ficou com medo, entrou numa caverna e falou, ai Senhor, e agora estou sozinho. Quando Deus aparece para ele e falou, oh, sai daí, sai dessa caverna aí, porque eu não entro na caverna com você, eu falo com você fora. Às vezes a gente fica esperando, quando Deus vai falar comigo? Quando a gente estiver andando em fé. Porque andando em incredulidade, Deus não fala. Aleluia, está comigo? Então eu não vim aqui para dizer para você, tadinho, é assim mesmo nada, se levanta. Vamos embora, aleluia. Tem muita coisa para fazer. Então, como eu estava dizendo, o seu Tião, ele apareceu lá e começou, rapaz, estou sumido, tal, aquela coisa. Eu falei, cara, você precisa aparecer em Moreira de novo. E aí, como é que vai fazer aquela coisa? Aí, o pastor Marcos Paulo estava perto, aí ele disse assim, eu vou ali falar com o pastor Zé, ele está lá? Aí a gente falou, tá, vai querer? Aí ele falou, vou. Aí até o seu Wilson, que trabalha com a gente lá também, ele estava ali e disse assim, vai lá para você receber umas bambuzadas. Ele falou assim, bambuzada é bom. Eu falei, então vai. Aleluia, que daí não precisa eu bater, né, que não recebe de mim, recebe de outro pelo menos, né. Aí voltou. Rapaz, o pastor falou que eu estou pregando muito para as vacas. Eu falei, rapaz, eu vou te dizer, cara, eu amo vaca também, aleluia. Veja, o problema não é a roça, eu amo roça. O problema é a gente não saber dividir o nosso tempo com o propósito. A Bíblia diz em 1 Samuel 17 que Davi, quando ele foi lá levar a marmita dos irmãos dele, a Bíblia diz que ele se dividia, ele cuidava das ovelhas do pai e também servia no palácio. Então ele começou a reclamar para mim que há tanto tempo lá, é aposentadoria que não sai, é carro que quebra, é as coisas que não dá certo. Eu falei assim, claro, está fora do propósito faz tanto tempo e quer que as coisas funcionem. Quantos me amam ainda? Aleluia. Então eu devo procurar na palavra a resposta que eu preciso para os meus questionamentos e para aquilo que eu estou passando. Eu me lembro que quando eu rompi o ligamento do joelho também, né? Aleluia, para você ver, né? E aí eu comecei a crer para me operar o joelho. Então eu comecei a procurar na palavra alguns textos bíblicos para que eu pudesse ter base bíblica para aquilo que eu estava crendo. E a Bíblia diz assim no livro de Deuteronômio 28, abre lá para a gente ver isso. Sabe que Deuteronômio 28 fala das bênçãos decorrentes da obediência. Então eu achei interessante quando a Bíblia diz assim, do verso 1 até o verso 14, é só bênção. Tudo bênçãos decorrentes da obediência. Chega a dizer, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os mandamentos, você vai ser abençoado ao sair, ao entrar na cidade, na roça, você vai, o teu cesto e a sua amassadeira vai ser top, vai ter sobrando, você vai emprestar e não vai tomar emprestado, você vai ser cabeça, não vai ser cauda, aquela coisa toda. Está comigo? Do verso 15 em diante, até o verso 68, é tudo maldição. Maldição decorrente da desobediência. Amém? Está comigo? Agora olha que interessante. Verso 29. Apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarás. Então não prosperar é maldição. A Bíblia diz, né, Gálatas, que a gente foi resgatado da maldição da lei. O que é maldição da lei? Gálatas 3,13 diz isso. Morte, miséria e enfermidade. Então eu não sei de onde que as pessoas tiram que, vocês pregam sobre prosperidade, não pode. Então você quer que eu pregue o quê? Maldição? Se a Bíblia diz bênçãos decorrentes da obediência, prosperidade. Maldição decorrente da desobediência, não vai prosperar. Olha que interessante, verso 39.
plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém o seu vinho não beberás, nem colherás uvas, porque o verme as devorará. Quem gostaria de trabalhar o mês inteiro e não receber nada? Vários investimentos, nada dá certo. Tudo que eu ponho a mão não acontece. Quando que eu sei que a minha oração vai ser respondida? Quando eu encontro na palavra o motivo da minha oração. E como eu estava dizendo, eu estava procurando textos a respeito do joelho, né? O verso... Deixa eu ver onde é que está isso. 35. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, das quais não te possa curar, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Aí aqui eu já comecei a pensar, poxa, opa... Se é coisa maligna do alto da cabeça até a planta do pé, eu acho que o joelho está incluído nisso, né? Eu não sei porque no mesmo texto ele cita do alto da cabeça, da planta do pé e nos joelhos. Aí eu falei, rapaz, já encontrei um lugar que me dá respaldo bíblico para eu não sofrer o que eu estou sofrendo. Quantos estão me entendendo? A Bíblia também diz no livro de Hebreus, no capítulo 12, o verso 11 e 13, também diz assim. Não, o verso 13, perdão. 12, perdão. Aí vai, Hebreus 12, 12. Isso, aleluia. Pronto, põe aí. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Pronto, eu olhei e falei aquilo. Rapaz, cara. Então, eu não vou viver uma vida acostumado com a falta. Eu não vou viver uma vida acostumado com a doença. Todos os dias eu vou olhar para aquilo e vou me indignar com aquilo e vou falar contra aquilo. Porque o tempo passa e a gente começa a se acostumar com as coisas ruins na nossa casa, na nossa vida, com a falta. A gente começa a pensar, é assim mesmo. Não é assim. Quando... que a gente vai todos os dias levantar e se examinar a si mesmo para ver se eu estou andando em fé. Aleluia, está comigo. O verso 11 de Hebreus 12 diz assim: toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Em outras palavras, às vezes, ser confrontado com a palavra não é gostoso mesmo. Mas graças a Deus por alguém que às vezes aponta o dedo na nossa cara e fala, e aí, vai ficar assim até quando? Quando que vai passar a crer direito na palavra? Mas a palavra, quando acolhida e praticada, ela produz resultado. Sabe? Deixa eu encorajar você a crer em algo. Andar em fé não é dar um salto no escuro. Andar em fé é dar um salto na palavra. Está comigo? Andar em fé, não é, a gente não é da fé porque a gente não deu certo na vida. A gente não é da fé porque a gente é louco e não sabe fazer outra coisa. Eu não vim para cá porque eu não dei certo na vida. Aleluia. São escolhas que nós fazemos. E foi a melhor escolha que eu fiz até hoje. De andar pela fé. Porque na força do meu braço eu até conquistei algumas coisas. Mas hoje eu vejo que chega mais. Porque pode chegar mais e ainda mais fácil. Está comigo? E como eu disse e repito, andar em fé não é dar um salto no escuro, é dar um salto na palavra. Veja comigo. Alguém já ouviu essa frase, né? Deus pediu que Abraão matasse seu filho. Quem já ouviu isso? Levanta a mão e pensa bem. Deus pediu que matasse Abraão. Okay, ó. Isaac, né? Aleluia. Deus nunca pediu para Abraão matar Isaac. Vamos olhar o texto. Gênesis 22, 2. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o. Fala assim comigo, oferece-o. Oferecer é diferente de matar. Aleluia. E como eu disse, a falta do conhecimento do caráter de Deus faz com que a gente escute algumas notícias, leia alguns textos e questione a bondade de Deus. Por isso a importância de você fazer o rema.
Eu não estou pedindo para você fazer o remo, para você, não, tenta para trabalhar na igreja. Não, se você tiver com essa intenção de fazer o rema só para participar de algum departamento da igreja, nem vá. Vá com essa intenção de acolher a palavra, colocar em prática e vivenciar. Muitos, pela falta de conhecimento de Deus, questionam algumas coisas do que Deus nunca disse e nunca fez. Isso aqui é uma delas. Deus nunca pediu para Abraão matar Isaac. Deus disse, oferece. Essa palavra oferecer, ela significa apresentar, propor, submeter. É um mimo ou um presente. Pôr à disposição. Eu gosto dessa expressão, ou desse conceito dessa palavra ofereça-o. Significa expor. Em outras palavras, Deus disse assim para Abraão: pega teu filho, teu único filho, a quem você ama, e exponha ele ao ambiente correto. Aleluia. Se eu pensar desse jeito, fica diferente. Está comigo? Às vezes, a resposta que a gente precisa está na exposição ao ambiente correto. A falta de exposição a esse ambiente vai fazer com que a gente nunca desfrute da provisão que Deus tem para a nossa vida. E eu te provo nas Escrituras que Abraão não estava triste caminhando para aquele lugar. Jesus disse em João 8,56: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Só se Abraão fosse louco, que ele iria se alegrar com a morte do filho. Em outras palavras, a Bíblia diz que quando Abraão então chegou ali no pé do monte, ele viu a provisão lá em cima. Por isso que quem é da fé não está triste aqui, porque ele sabe que quando ele está indo para certo lugar, ele vai se expor àquele ambiente, e é exposto a esse ambiente que vai estar a nossa provisão. Por isso eu disse e repito, andar em fé não é dar um salto no escuro, mas é dar um salto na palavra, naquilo que Deus disse. Vai e oferece, não é vai e mata. Aleluia. Quantos estão aqui ainda? Gênesis no capítulo 22 e no verso 4, por isso, diz lá: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. O que você está vendo de longe? Tudo bem, pode estar longe ainda, mas continua caminhando até chegar lá, que a provisão vai estar lá. Se exponha a esse ambiente. Se exponha ao ambiente correto. É por isso que a gente quis ir lá. Eu sabia que Kenneth Reagan iria estar no Brasil pela última vez. Por isso a gente disse, eu pago o preço que for na passagem, pago o preço que for no hotel, mas a gente precisa estar exposto a esse ambiente. Eu tenho aprendido que a unção, ela é transferida por associação no ambiente e imposição de mãos. Então eu pensei, eu preciso estar nesse ambiente da fé. Se a fé é a única maneira de agradar a Deus, todas as oportunidades que eu tiver de andar em fé, de estar exposto ao ambiente da fé, eu preciso estar naquele lugar. Aleluia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, se está se expondo ao ambiente da fé ou ao ambiente de incredulidade. A fé vem por ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir. A fé não vem pelo ouviu, não está no passado. A fé vem pelo ouvir e ouvir. Ah, mas eu já ouvi ontem, tudo bem, o banho de ontem não serve para hoje. Como a Rosana Lira diz também, renovar a mente, gente, é igual pentear cabelo, é todo dia. Aleluia. Agora, se a fé vem por ouvir a palavra, a incredulidade vem por ouvir o diabo. E como ele trabalha então? Nos sentimentos. Então para de ouvir a voz do Satanás. Veja bem, a Bíblia diz assim, a Bíblia fala de vários tipos de oração, né? Oração da fé, oração de ações de graças, louvor e adoração, oração de entrega, oração em línguas, oração de intercessão, oração de concordância, oração unânime ou uníssona, oração de petição. São vários tipos de oração e eu não quero aqui classificar cada uma delas, até porque a gente sabe que a gente precisa mesmo, às vezes,
E muitas vezes mais é entrar nesse período de oração mesmo, para ter comunhão com Deus, do que propriamente saber, assim, que eu digo, virar como que eu digo? E ficar avaliando a oração dos outros. Deixa eu ver qual o tipo de oração que ele está fazendo. Agora é petição. Veja bem, pela hermenêutica agora, virou a oração de adoração e se torna um técnico da fé. Deus não chamou a gente para ser técnico. Amém? Quando a gente aprende essas coisas, é claro que a gente precisa dessa didática para poder classificar, até para a gente entender, como a Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 1, é um culto racional. Está comigo? Mas uma coisa é fato, sobre oração de petição. Eu preciso entender algumas coisas sobre ela. Uma delas é orar ao Pai em nome de Jesus. Amém? Eu oro a Deus em nome de Jesus e as coisas acontecem. Eu não oro pedindo para São Miguel, São Gabriel, sei lá quem você quiser, os anjos. Eu não oro também com segundas intenções. Eu não oro alto, perto de alguém que eu considero rico, para que essa pessoa venha se condoer e atender as minhas necessidades. Eu oro a Deus em nome de Jesus, e Deus fala com as pessoas a respeito das nossas necessidades. Sabe, a gente precisa crer na palavra, a gente precisa crer na nossa oração. A gente consegue entrar num avião e crer que ele vai chegar lá no destino dele sem nunca ter visto o piloto. Mas a gente não crê que Deus pode responder a nossa oração. Às vezes a gente crê mais nas pessoas do que em Deus. Porque se alguém, Ronaldo, que supostamente tem dinheiro, se chegar para a gente e falar assim: Ronaldo, fique tranquilo, eu vou te ajudar, eu vou emprestar um dinheiro para você, pronto, você já descansa. Fica, não, amanhã eu faço o Pix para você. É porque o valor que você precisa é tão alto que agora eu não tenho limite. Mas amanhã, na segunda-feira, eu faço. Pode ver, a pessoa já sossega, já ufa, beleza, ele vai me ajudar. Mas a gente não tem essa confiança em Deus. A gente crê que o garçom da pizzaria, quando eu faço pedido, ele vai trazer, sem nunca ter visto ele. Você conhece ele? Você já viu a cozinha do restaurante? Sabe lá que jeito que estão fazendo aquilo? Se estão com a mão limpa, se não estão. Mas você crê, aleluia, por causa de algumas normas, de algum ISO, sei lá o quê, que tudo vai chegar conforme eu pedi. E ai se não chega. Não, eu pedi sem maionese, veio com, troca lá. Está comigo? Quando está entendendo alguma coisa? Aleluia. Mateus no capítulo 16, no verso 18 e 19, diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Deixa eu te dizer uma coisa: oração, comunhão com Deus, são chaves do reino dos céus que estão na terra. Alguém que ora está dando a autorização do céu para agir na terra. Deus precisa, para agir nessa terra, que alguém ore, que alguém fale. Deus está preso à sua palavra. Ele não vai fazer para você o que você precisa fazer. Aleluia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Assim como oferta abre as janelas dos céus, oração é outra chave também que abre as janelas dos céus para a nossa vida. Veja bem, quando Jesus disse para Pedro: você agora é sobre a igreja que eu vou dar essas chaves do reino. A mensagem desse texto chega a dizer que é acesso do reino dos céus. E quando a Bíblia diz chaves, é porque são várias chaves mesmo, e cada chave abre uma porta. Algumas portas da prosperidade não vão ser abertas com oração, só vão ser abertas com semeadura. Existem coisas que nós vamos colher quando a gente plantar, e não quando a gente orar.
Mas existem algumas coisas que Deus está só esperando a gente orar, porque o que a gente ligar na terra vai ter sido ligado no céu. Aleluia. E eu preciso entender algumas coisas, princípios para essa oração ser respondida. Eu preciso encontrar textos na palavra. Lembra que a gente estava falando? Que respaldem a minha oração. Jesus diz em João 15:7, se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, você vai pedir o que você quiser e vai ser feito. Eu acho que a gente não precisa fazer um seminário de 7 quinta-feira aqui para explicar o que é tudo. Amém? Quando sabe que no grego, em Roseira, em Moreira César, em Guará, tudo é tudo. Amém? Mas é tudo o quê? Tudo que estiver na palavra, tudo que estiver no propósito. Por que eu peço e não chega? Porque pede mal. Primeiro é porque não pede, e segundo é porque pede mal. E quando eu peço mal? Quando eu não sei o que a palavra de Deus diz. Porque Jesus garantiu, se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, você vai pedir o que quiser, desse cardápio que chega. Eu te escolhi, Moreira César, para um relacionamento comigo, a ponto de que qualquer coisa que você pedir vai chegar. O mesmo capítulo de João, no capítulo 15, no verso 16, diz, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para dar fruto. E esse fruto permaneça, é a fim de que tudo, de novo essa palavra, tudo, que em Roseira, Moreira, Pindamonhangaba, Guará, em todo lugar do mundo, tudo significa tudo. Tudo que a gente pedir vai chegar. Amém. O que a gente ainda não está pedindo? Nós não só servimos um Deus, como nós somos participantes do DNA divino, nós somos filhos desse Deus que tudo que a gente pede, Ele está disponível para dar. Amém? Está comigo? Eu quero te encorajar que você não vai sair daqui um pidão, não é isso que eu estou dizendo, mas faz parte dos tipos de oração, a oração de petição, e para pedir, eu preciso conhecer também a minha posição em Cristo. Eu entendo, eu sei que alguns cristãos entendem sobre perdão de pecados, mas nós precisamos entender também sobre remissão de pecados. A gente não foi só perdoado, a gente foi redimido. A gente está colocado numa posição muito acima. Eu trouxe até um livro aqui, quero indicar essa leitura para você, sobre o nome de Jesus. A falta do conhecimento, do poder que esse nome carrega, faz com que as nossas orações não sejam efetivas. A falta do conhecimento da posição em que a gente está hoje em Cristo Jesus, faz com que a gente não ore a partir da nossa posição, mas a gente ore a partir do problema. O início da minha oração não é o problema. O início da minha oração é a posição que Cristo conquistou para mim. Aleluia. Quantos estão me entendendo? O livro de Atos diz isso. O livro de Atos diz no capítulo 16 e no verso, vamos lá ver. A gente sabe dessa passagem, uma oração poderosa que aconteceu lá. Atos 16, 25 diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Olha aí, tipos de oração. Porque diz que eles oravam e cantavam louvores. Aqui tinha oração de adoração, de entrega, várias coisas ali, de rendição. Então o que promoveu naquele ambiente? Oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, fala assim comigo, de repente. De repente acontece alguma coisa. Quando? Quando a gente está orando. Por quê? Porque a oração é a autorização na terra para o céu agir. Agora, quando não tem ninguém que abre a bocona e ora, Deus está impedido de agir nessa terra. Porque Ele diz, eu estou dando para você, igreja, as chaves. E você abre daqui da terra para o céu agir. Está comigo? Então, de repente, aconteceu aquilo. O lugar tremeu, as cadeias se soltaram e eles foram soltos. Mas como eu estava dizendo, esse nível de comunhão, esse nível de entrega na oração, ela não é a partir do problema. Paulo e Silas, eles não começaram a orar e cantar louvores porque eles estavam presos.
Aleluia. Fala um amém, pelo amor de Deus. Atos 16:16 diz: aconteceu o quê? Indo nós para o lugar de oração. Fala assim comigo, lugar de oração. Aí aconteceu que saiu a menina lá, eles expulsaram o demônio do corpo daquela menina, depois apanharam, e aí foram presos. Então o que mudou só foi o lugar da oração e não o motivo da oração. A gente não começa a orar porque surgiu um problema. A gente começa a orar porque a gente quer comunhão com Ele. E aí os problemas são resolvidos. E aí, Paulo, o que a gente vai fazer? A gente vai orar. Só mudou o lugar. A gente está preso agora, mas não é essa prisão que determina. Eu não vivo pelo que eu vejo ou pelo que eu sinto. Eu vivo pelo que eu creio. A gente já não acordou cedo, já não saiu para orar? Então pronto, então vamos orar. Então essa vida de comunhão é que fez aquele lugar tremer. Não foi o problema. Aleluia. Então eu não inicio uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, porque agora eu estou começando um problema. Quando sabe que Jesus é a palavra? Amém? A Bíblia diz, e o verbo se fez carne, e veio habitar entre nós. Correto? Jesus é a palavra. João 14:1 diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Se Jesus e Deus é um só, por que Jesus fala assim, crê em Deus e crê também em mim? Jesus e a palavra são um só. Às vezes as pessoas até conseguem crer em Deus, mas não creem na palavra. Se a gente quiser uma vida de oração bem sucedida, a gente vai precisar crer na palavra. Encontre na palavra textos bíblicos que dê base para você receber o que você está crendo. E a falta desse conhecimento da palavra faz com que a gente não ore com ousadia diante de Deus. Aleluia. Ai, mas pastor, como é que eu vou fazer? Eu vou ficar procurando? Vai ter que ter comunhão, vai ter que ler, vai ter que estudar. Bem-vindo, aleluia. Não, achei que era só pedir. Como que você vai pedir se você não sabe nem se pode? Quanto sabe? Acabei de citar e vou falar de novo. João 15:7. Se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes. Vê se tem cabimento alguém orar assim para Deus. Deus, me dá força, Pai. A tua palavra diz que eu tenho força, mas me dá força para matar aquele cara. Ele vai dar? Não, não vai. Não, Senhor, não preciso matar então, só enforcar. Não vai também, aleluia. Mas se você pedir força, para ser longânimo, aleluia. Não, mas eu já ouvi, não, eu não tenho pavio. Tem. Hoje a gente está puxando ele em nome de Jesus. Você que não tinha paciência, agora você vai ter paciência. Só não estava usando, mas estava lá. Às vezes só um brotinho. Mas está lá. Como você está me entendendo? Aleluia. Salmo 34:15 diz assim, os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O diabo não pode impedir Deus de nos ouvir. O diabo não tem poder para impedir Deus de nos ouvir. Eu gosto do que o pastor Humberto Albuquerque diz. Ele diz assim, que existe dentro de nós um estoque maior de solução do que a quantidade de problema para o lado de fora. O que falta às vezes para nós é só olhar para dentro. A solução dos nossos problemas está tudo aqui. Não estamos entendendo? Eu já estou quase encerrando, já de verdade, a gente já vai partir para a ceia. Sabendo então que o diabo não pode nos impedir Deus de nos ouvir, olha o que Jesus disse em João 11:41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouves. Algumas traduções chegam a dizer, graças te dou, porque sempre me ouve.
E eu gosto do que Jesus diz no verso seguinte. Ele chega a dizer que ele falou essa frase em voz alta. Não foi para que ele tinha dúvida, não. Será que Deus está me ouvindo? Não, eu falei desse jeito, para que eles saibam que o Senhor me ouve. Aleluia. Eu estou falando desse jeito, que é para que todo mundo venha saber que Deus me ouve. Quantos estão me entendendo? João, no capítulo 15, no verso 14 e 15, diz assim: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feito. Esse é o nível de confiança que a gente deve ter em Deus. De que não somente Ele está ouvindo, mas está disponível e pronto para atender esses pedidos. Agora, quando que eu sei que eles não vão ser atendidos? Quando eu não tenho consciência de quem eu sou, quando eu não tenho conhecimento da palavra a respeito do que Deus quer para a minha vida, ou a respeito do que eu estou pedindo. Agora, quando eu tenho conhecimento a respeito disso, rapaz, a gente se apega na palavra, porque é a palavra que sustenta todas as coisas. Quantos creem na palavra? Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crê também em mim, na palavra. Às vezes a gente vai precisar crer na palavra. Às vezes não, toda vez, né? Lógico. Mas o que eu estou querendo dizer é deixar fora os sentidos desse negócio. Às vezes a gente não está sentindo nada mesmo. Não estou querendo, não estou com vontade. Mas se a palavra de Deus diz, é nela que eu me agarro e é com ela que eu fico. Porque é ela que me dá a garantia de que algo vai acontecer para a minha vida. João, no capítulo 14, no verso 13, diz assim: e tudo, fala assim comigo, tudo. De novo a palavra tudo aí. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Tudo que a gente pedir no nome de Jesus vai acontecer. Eu preciso ter essa consciência. Então, se eu tenho essa consciência, por que eu vou andar triste? Essa palavra farei, olha o que Jesus disse: tudo que pedirdes em meu nome, isso farei. Essa palavra farei, no original é poieio, que significa fazer, construir, brotar, modelar. Em outras palavras, Jesus disse: tudo que você pedir em meu nome, eu posso até construir, eu posso fabricar para você, mesmo que não exista. Quem disse que Ele está pronto para fazer só o que existe? Ai, pastor, será? Leia Efésios 3:20. E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ou seja, você nem pensou, mas Deus está pronto para fazer. Não existe ainda, só porque está esperando você pedir. Já imaginou que tem coisa que ainda não existe nessa terra, porque a gente não pediu? Efésios 3:20, na versão viva, diz assim: agora, glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder operando em nós, é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir, ou mesmo imaginar, infinitamente além das nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Que Deus é esse, gente? Pelo amor de Deus, para tudo. Para tudo. E às vezes a gente pedindo tão pouco. E o que é pior às vezes, nem confiando que Deus pode fazer, que para mim é o pior. Aí a gente vê crente às vezes andando de cabeça baixa e triste. Por que você está triste, lindão? Ah, porque ainda não aconteceu. Ou porque eu estou mal. Você está mal? Poxa vida, então fica bem. Eu sei que parece uma solução simples demais, né? Só não fica mal, agora fica bem. Mas como que eu fico bem? Porque eu escolho ficar com a palavra. A palavra é a resposta, gente. Você acha que vai ser como? Não, eu vou na igreja, o pastor vai pôr a mão na minha cabeça e as coisas vão começar a dar tudo certo agora. Não, não é assim. Existem coisas que a gente pode ir com você, mas existem coisas que a gente tem que ir sozinho. E crer na palavra é uma decisão. Andar em fé é uma decisão, gente. As coisas não dão certo às vezes para o pastor só porque ele tem o título de pastor.
As coisas dão certo para quem decide crer na palavra, independente se é pastor ou não. Marcos 11, 23 chega a dizer: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então quando eu falo, entenda isso, quando eu falo pela fé, e a fé é crer com o coração e falar com a boca. 2 Coríntios 4,13 diz: esse é o espírito da fé, eu creio e eu falo. Então quando eu falo, eu preciso crer no que eu estou falando. Eu não preciso crer no meu raciocínio, no meu entendimento. Eu preciso crer no que eu estou falando, e eu digo, vai acontecer, então vai acontecer. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Quem está dizendo isso é o raciocínio, e você não precisa crer no raciocínio. A Bíblia diz, você tem que crer com o coração, com o espírito, e não com a mente. Às vezes a gente vai falar coisas que a mente não vai entender, mas veja, você tem que crer no seu coração, mas crer que se fará o que diz, não o que você entende. Vai acontecer então o que você está dizendo e não o que você está entendendo. Aleluia. Porque tem gente que fala, pastor, eu estou crendo, mas só que dessa vez não vai dar. Então não vai dar, por quê? Porque você vai ter o que você diz, você não vai ter só o que você crê. Porque o que você crê, você fala. Aleluia. Aleluia. Se eu creio, eu falo. A boca fala do que está cheio o coração. A boca não fala do que está mais ou menos cheio. Então para de viver pelos sentidos, em nome de Jesus Cristo. Pelo amor de Deus. Os diáconos podem vir aqui com a ceia. Por favor, vamos ceiar. E nesse ambiente, da ceia, a gente deve examinar a gente mesmo, se a gente está andando na fé. Quantos estão entendendo alguma coisa? Sabe, às vezes, por que às vezes a gente não fala? Eu sei porque eu já passei por isso, já passei nesse caminho aí. A gente tem medo de que vai que não dá certo. Ou acha que alguns anos atrás, quando eu vinha para cá e falava algumas coisas que ia acontecer aqui, no dia seguinte ou na mesma hora, enquanto eu estava falando, o diabo já estava no meu ouvido. E se não acontecer, como é que você vai ficar diante do povo? Mas você fala e crê com o coração que vai acontecer o que você diz e não o que você entende. A fé, gente, de Deus, ela é do coração e não da mente. Se a gente precisa da mente para crer, aí não é fé, é assentimento mental. Alguns concordam com a palavra, mas não têm fé na palavra. Concordar com a palavra é uma coisa, ter fé na palavra é outra. Está comigo? Eu não vou falar, porque vai que não acontece. Se começar a pensar desse jeito e não falar, já não vai acontecer mesmo. Porque eu tenho primeiro aqui, depois eu falo e aí acontece. Romanos 1,16 diz assim: eu não me envergonho do evangelho. A palavra, Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho. Porque ela é o poder de Deus. Para todo aquele que nele crê. Está comigo? Então a palavra, ela é o poder de Deus. Mas esse poder, ele precisa estar. Quem trouxe a Bíblia? Levanta a mão aí para mim ver, por favor. Essa é a palavra. Esse é o poder de Deus que está na sua mão. Olha que interessante. Já pensou que o poder de Deus está na sua mão? Aleluia. Paulo diz, esse é o poder de Deus, eu não me envergonho. Só que o poder de Deus na nossa mão não adianta de nada. Esse poder de Deus, ele precisa estar em mais 2 lugares. O livro de Romanos diz, na sua boca e no seu coração. Enquanto ele estiver só na sua mão, ele não faz nada. O poder de Deus está pronto para agir em nosso favor, quando isso vier acontecer na nossa vida. Aleluia. O que a gente vai fazer agora? A gente vai cear, crendo que isso que está aí
é o corpo de Cristo. A Bíblia diz assim, no livro de Filipenses 2, 9 e 10. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Veja bem, ao nome de Jesus tudo acontece. Não é só se Jesus tiver. O nome de Jesus é uma autorização que a igreja tem para Deus agir nessa terra. E a falta de consciência do nome de Jesus faz com que a gente não ore com ousadia e as coisas não aconteçam para a nossa vida. Eu gosto de uma história que conta que acho que é Pedro e João que foram na porta do templo, e aí o que aconteceu? Tinha lá um coxo lá, né? Fazia anos que estava naquele lugar. E aí ele estava com expectativa de receber alguma esmola. E aí Pedro disse: ei, olha para nós. Eu não tenho para suprir essa expectativa. Mas o que eu tenho, ele disse, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. Veja, Filipenses, ao nome de Jesus, todo joelho se dobra. Pedro tinha consciência, eu posso até não ter dinheiro agora, mas eu tenho alguma coisa que é melhor que dinheiro. Ele diz, o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. Você, igreja, tem o nome de Jesus. Eu não sei o que você precisa falar para se levantar, para sair, mas se falar desse jeito, em nome de Jesus, doença vai embora, ela tem que ir embora. Em nome de Jesus, contas sejam pagas, elas vão ser pagas. Pastor, mas eu não sei como. Eu também não. A minha cabeça também tenta entender. Até hoje eu ainda não sei como que a gente pagou tudo. Na verdade eu sei, foi falando. Aleluia. Mas nem sempre a gente vai ter o dinheiro no bolso para falar as coisas. A vida de fé é isso, gente. É não se mover pelos sentidos. Tem gente que, a gente colocou um adesivo lá no carro. No meu carro, você pode olhar ali atrás, está escrito bebê a bordo. Tá, cuidado, né? Sei lá, aqueles adesivos. Ah, é bebê a bordo mesmo, né? Tá bom. Então tá bom. Aleluia. Teve uma pessoa que olhou e disse assim, rapaz, será que eles não têm medo de colocar um adesivo desse no carro? Vai que não acontece. A gente sabe que a pessoa é da fé pelo tipo de comportamento. Essa semana. Tanto faz. Eu levei o Moisés para dar vacina. Né? Fui lá dar vacina nele. Sabe que todo ano tem que dar vacina no cachorro, né? Amém? Do jeito que eu voltei da vacina, uma pessoa perguntou assim, onde você foi? Eu falei, eu fui dar vacina no Moisés. Mas por quê? Você acha que adianta? Já que não tem expectativa de vida? Aí eu falei, o que você está falando? Se eu sou da fé, eu creio que ele vai durar muito. Aí a pessoa mesmo já disse, nossa, falei besteira, né? Eu falei, falou. Não é nem por ser o meu cachorro, mas isso porque demonstra que você não é da fé nada. Por que eu daria vacina? Se vai morrer daqui 6 meses? Vai na cabeça dos outros, mas na minha não. Quantos estão comigo? Você precisa entender que porque chegou na sua mão, virou bênção. Provérbios 12:10 diz assim, encontra textos bíblicos para você crer naquilo que você está crendo. Não sei nem se está certo essa frase, ou para dar base bíblica naquilo que você está crendo, tá bom? Provérbios 12:10 diz que o justo atenta para a vida dos seus animais. Deuteronômio 28 diz que vai determinar que a bênção esteja sobre os teus animais também, e é fruto da obediência. Então se eu sou dizimista, se eu sou ofertante, se eu levo uma vida de santidade, se eu estou servindo ao Senhor, porque é meu, porque veio morar na minha casa, se tornou bênção. E vai prosperar. Então em nome de Jesus Cristo, estenda suas mãos para cá. Nós vamos orar. Aleluia. E eu declaro no nome de Jesus, esses elementos da ceia, Pai, que não só representam, mas são de fato o corpo de Cristo aqui. Quando eles tocarem o nosso corpo, toda doença vai sair,
dívidas serão pagas, e porque nós somos hoje participantes do corpo de Cristo, em nome de Jesus, nós decidimos andar pela fé e vamos viver, Pai, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus todos os dias da nossa vida. Por isso eu falo, Pai, hoje, boas notícias chegando para o teu povo, as coisas, Pai, estão cooperando para o nosso bem, somos favorecidos pelo céu e pela terra. Aquilo, Pai, que eu tenho confessado para os teus filhos, é uma verdade, Pai, para essas pessoas daqui. Somos extraordinariamente prósperos, extremamente abençoados, altamente favorecidos, abundantemente supridos, completamente sarados, divinamente capacitados, intimamente inspirados e totalmente guardados e protegidos, em nome de Jesus. Eles vão servir, a gente vai esperar uns pelos outros, aleluia. Pode ir, gente, por favor. Aleluia. Aleluia. Sabe, eu quero encorajar você a não somente
fazer essa avaliação agora, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examina se você está andando na fé, mas também que você possa trocar o cálice com alguém. Eu sei que você tem uma palavra para encorajar essa pessoa, algo do tipo, não para, avança, vamos embora. Sabe, nem sempre a gente vai trocar o cálice porque a gente tem algum problema com alguém. Às vezes a gente vai trocar justamente para poder ser resposta de oração para essa pessoa. E eu quero, em nome de Jesus, te encorajar a fazer isso. Eu sei que você carrega algo divino. Pode sair agora desse lugar, a gente vai ter alguns minutos para fazer isso. Aleluia. Você está pronto? Aleluia. Vamos comer dele todos. Aleluia. Aleluia. Nós vamos tomar o cálice junto. E eu encorajo você a, quando a gente tomar o cálice, separa esses minutinhos finais para que você possa render graças ao Senhor, se examinar mesmo, se a gente está andando na fé. E eu tenho uma direção hoje para, depois que a gente tomar o cálice, eu quero orar para algumas pessoas. E eu queria até que vocês viessem aqui para frente já. O Ronaldo, a Eliette, o Marco, a Malu, a Maria e a Beatriz e o Marcelo. Amém? Pode tomar deles, vamos tomar todos juntos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, ha, ha, ha. Deus é bom, gente, amém? Mais uma vez eu encorajo você a conferir o seu e-mail. Se você não tem chave Pix ainda, faça uma, pelo amor de Deus, tá? Que uma vez eu falei para uma pessoa, você está crendo para receber alguns valores? Eu falei, eita, né? Quem fala assim, né? Eita. Eu falei, então já tem Pix? Ainda não. Eu falei, então faça hoje. Se você não tem, faça. Porque às vezes Deus está querendo te alcançar.
E você só precisa criar uma chave Pix, lembra? Tudo que você pedir, eu estou pronto para fazer. Criar, produzir, mandar fazer só para você, em nome de Jesus. Só para te ver feliz. Essa vai ser a melhor semana da nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Boas notícias estão chegando porque a gente toma posição. A gente sabe quem a gente é, a gente sabe o que a gente carrega, a gente sabe o que a gente tem, a gente não é qualquer coisa. O Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, decidiu habitar dentro de nós. Então agora, tudo o que a gente falar vai acontecer exatamente como a gente fala. Amém? Só alguns recadinhos para a gente encerrar. E hoje tem, né, o caldo da comunhão, é isso? Tá certo? Meu Deus. O dia 27 do 7 vai acontecer o nosso simpósio, né? Ministério de Socorro. Então eu encorajo você a fazer a sua inscrição. A gente vai alugar uma van, dar seu nome ali para a Malu, para que a gente possa se organizar para poder estar lá. No dia 29 desse mês também acontece o culto de casais. A gente vai conversar para ver se a gente vai aqui do lado comer uma pizza depois desse culto, tá bom? Eu ainda não sei valores, a gente vai conversar com eles ali e tal. Agora, uma coisa eu peço, por favor. Não deixe de vir, às vezes, para o culto, porque você pensa, mas eu não posso vir e não vou poder comer a pizza. Então, não vai ser esse o impedimento, pelo amor de Deus. Fala com a gente, nos procure, que a gente vai se mover para que as coisas aconteçam, para que todo mundo possa se tornar participante. Tá bom? Mas só nos procure. Lembra? Não tem porque não pede. Aleluia. Às vezes só precisa falar. Abre o bocão que eu te encherei. Aleluia. Tinha uma propaganda antiga que era de uma gelatina, que era abre a boca. É royal, né? No caso nosso é abre a boca que é da fé. Aleluia. Então abre a boca que eu te encherei. Em nome de Jesus. Amém? Mas depois eu preciso falar rapidamente com o Ronaldo, com a Isabel, separadamente. Depois com a Maria, a Beatriz e a Malu, também separadamente. E depois com a Luciana e com a Selma, tá bom? Não vai embora se eu falar com essas pessoas, mas é benção, viu, gente? Pode ficar tranquilo que tá tudo certo. Glória a Deus. Então, a gente vai para lá. Exato, deve. Semeia, gente, semeia. A gente vai precisar, viu? Porque se é um culto, a gente vai precisar de alguém que fique lá com as crianças. A gente não vai poder ficar com a criança na hora de ir lá, né? Na pizzaria, né? Porque daí o culto vai ter gente aqui, né? Mas você leva a criança ali, solta naquele parquinho que tem ali, se for o caso ali. Ali dentro tem um parquinho ali, a gente amarra, tranca e deixa ela presa ali, que dá tudo certo. Só não esquece de pegar depois, pelo amor de Deus, viu, gente? Pega, porque senão o Fernando vai ficar bravo com a gente. Ele nunca mais vai querer ceder a pizzaria para nós, se ficar a criança lá. Tá bom? A gente vai estender as mãos lá, né? Que a gente vai orar pelo caldinho, pelas coisas. A ordem a gente já sabe, né? Mulheres e crianças primeiro, e aí as grávidas também. Grávida de gêmeos tem prioridade, grávida de um só, tem assim e por aí vai, tá bom? Pai, obrigado. Nós te rendemos graças, Pai, pelo nosso caldo da comunhão. Nós oramos, Pai, e abençoamos pela oração e pela palavra e santificamos no nome de Jesus. E declaramos que nada vai faltar na nossa mesa e dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, amém. Beijo no coração, a gente se vê ali atrás.